Oi pessoal, tudo bem? Eu fiz aqui uma pergunta no Instagram sobre as fases da aprendizagem, se vocês conheciam isso, se vocês tinham alguma ideia do que se trata isso. Toda aprendizagem ela é embasada em 3 fases. A primeira, que é a fase da ansiedade. A segunda, que é de fato quando você começa a aprender. E a terceira fase é quando você chega em um nível que gera o tédio. Então vou passar aqui ponto a ponto para que você comece a se familiarizar em qual dessas fases que você está inserido. Por que disso? Quando eu sei em que momento eu estou, eu fico mais tranquilo em relação àquilo que eu estou aprendendo. Eu sei que precisa passar por um processo. E aí eu não fico tão angustiado, porque tudo que você vai aprender novo gera uma inquietação. Quando eu falo isso, pode ser para falar em público, pode ser quando você quer aprender a tocar violão, você quer aprender mais sobre química, enfim, qualquer conteúdo novo que você for aprender vai passar por essas 3 fases. Vamos lá. A primeira fase é a fase da ansiedade. O que é essa fase? É quando você percebe um alto nível de dificuldade naquela tarefa e quando compara com os recursos, você vê que tem poucos recursos. Ou seja, é muito difícil e eu não consigo fazer. Nesse momento, você vai sentir medo, vai sentir uma vontade gigante de desistir de fazer aquilo, porque na sua cabeça não faz sentido. Se é muito difícil e você não tem as ferramentas certas, você nunca vai conseguir. Mas perceba, todo início de aprendizado é assim. Aquela ideia ainda é nova e você não sabe o que fazer, então faz parte. A ansiedade vai acontecer, você vai se sentir desconfortável. Aquilo é para mim? Será que eu devo fazer isso? Essa é a primeira fase. Quando você sabe que isso é literalmente uma fase que vai passar, você consegue se concentrar mais e pular esse processo de uma maneira mais leve. O segundo momento, a segunda fase, é a fase da aprendizagem, que aí recursos e dificuldades se encontram aqui, ó. Você tem um nível bom de recursos que é o suficiente para você conseguir completar aquela tarefa. Vamos trazer aqui para o meu negócio, para o meu mundo, vamos dizer assim. Quando a pessoa ela começa a fazer o curso e ela tem muita dificuldade de falar em público, nas primeiras atividades ela vai se sentir muito desconfortável. Ela vai sentir uma ansiedade muito grande. Nível de dificuldade alto, poucos recursos. No decorrer do treinamento, ela vai conseguindo entender o que ela deve fazer, como, em qual momento, e aí as ferramentas começam a fazer mais sentido. Equilíbrio entre dificuldade e ferramentas. Aqui ela começa a aprender mesmo o que de fato deve ser feito. E o terceiro ponto é o tédio. O que é o tédio? É quando você tem muitos recursos e a dificuldade você já não enxerga ela tão alta. A dificuldade é bem baixa comparado com o nível de recursos que você tem. Então é aquela atividade que você faz numa monotonia danada. Nossa, que trem chato, tem que fazer isso mesmo? Quando você atinge isso, significa que chegou o momento de buscar um desafio maior, de dar um passo além. Mais uma vez trazendo aqui para o meu negócio, para exemplificar. Quando a pessoa ela já consegue falar em público, que ela já tem uma desenvoltura legal, vai chegar um momento que uma apresentação para 10 pessoas já não vai mais chamar tanta atenção, já não vai motivá-la tanto.
E aí chegou o momento de fazer alguma apresentação maior. Um treinamento para 50 pessoas, para 200, fazer uma live com 1000 pessoas. Então ela percebe que precisa dar um passo além para conseguir crescer. E quando ela dá esse passo além, começa novamente. Ela vai sentir ansiedade, porque a dificuldade é mais alta em relação aos recursos. Depois ela vai igualar isso, recursos com dificuldade, e vai chegar mais uma vez na parte do tédio, porque ela já vai ter superado aquela fase. Ou seja, a aprendizagem ela é um ciclo. Para que você cresça, é preciso sentir dor, medo, dificuldade, que faz parte. É preciso você pegar as ferramentas que capturou ali durante a sua jornada para minimizar essa dificuldade, e é preciso você dar um passo além. Você dá um passo além para conseguir crescer. E novamente volta e aquele ciclo fica eternamente, se você tiver o propósito de crescimento. Então, as 3 fases da aprendizagem são: nível de ansiedade, gerou ansiedade porque é algo novo. Você começa a aprender porque tem as ferramentas. E depois você vai entrar num tédio, já que precisa de um desafio maior para conseguir crescer. Não fique preocupado quando começar a estudar algo novo e ficar, meu Deus, Jesus, está difícil. Tenha paciência, faz parte do processo e siga na sua trajetória de crescimento. Um abraço.